Olá a todos, meu nome é Alexandre Emerick Neves, eu sou professor de História da Arte da Universidade Federal do Espírito Santo, sou pastor da comunidade evangélica Sara Nossa Terra, no Rio de Janeiro. E sou também companheiro de caminhada de longa data dos amados pastores Marcelo e Cris. Conheço há bastante tempo seus negócios, suas agendas, seus filhos, suas famílias, e é por isso que eu me coloco aqui nesse evento tão especial de uma maneira muito íntegra, muito inteira, muito disponível para o que Deus tem para nós nesse momento, porque o que nós estamos colhendo agora nesse momento é algo que foi semeado a longa data e eu tenho acompanhado, tem sido regado, cuidado e agora é momento de uma colheita muito especial. Eu digo isso porque me recordo nesse momento de como começou essa parceria, essa caminhada que nós estamos passo a passo, às vezes passos mais acelerados, mais fincados, mais decisivos, por vezes passos mais cadenciados, mais planejados, mas me parece importante lembrar nesse momento como começou toda essa história, toda essa semeadura que agora culmina com a publicação, o lançamento deste livro. Eu me recordo que nós começamos esse trabalho voltado para missões, para ajuda humanitária, para socorro, quando houve uma catástrofe muito forte, muito dolorosa na região serrana do estado do Rio de Janeiro, no momento em que nós estávamos numa pequena igreja local, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Interessante que nós, inclusive, chamávamos essa pequena igreja que eu tive a oportunidade de dirigir, de inaugurar e dirigir, nós chamávamos essa igreja justamente de semente, né? Porque nós sabíamos que esse trabalho que nós estávamos abrindo e desenvolvendo naquele lugar era um trabalho de semeadura que dariam frutos, e frutos diversificados, em diversas direções de trabalho e de serviço. Nós tínhamos consciência dessa característica daquele ministério que nós estávamos desenvolvendo. Eu, minha esposa, a pastora Rejane, o pastor Marcelo, a pastora Cris e mais alguns companheiros de caminhada. Naquele momento veio a trágica notícia da tragédia de deslizamentos de terras e enxurradas na região serrana que atingiu várias cidades. E nós estávamos justamente num processo de reuniões para definirmos, para nos aproximarmos da vontade de Deus. Naquele momento, justamente, nós fomos naturalmente impelidos a agir, a fazer alguma coisa em socorro daquela população tão afligida. E foi quando nós nos determinamos a colher doações, roupas, medicamentos, materiais de limpeza, de higiene pessoal e, obviamente, cestas básicas para levar para uma comunidade atingida por aquela tragédia. E foi no meio desse processo
que nós entendemos que nós tínhamos que nos preparar, que era possível fazer algo como nós estávamos fazendo, mas que se nós nos preparássemos, nós faríamos algo ainda melhor. Poderíamos fazer algo de uma maneira mais ampla e, ao mesmo tempo, mais eficiente. Então, é interessante esse primeiro ponto. Nós entendemos como esse ministério teve um início com uma ação. Trata-se, portanto, de um caminho acertado para um processo como esse. Por que eu digo isso? O ministério que nós começamos a desenvolver para ajuda humanitária, assistência social, socorro, ele não foi um projeto que surgiu num papel e vamos ver o que nós podemos fazer. Ele veio de uma ação em resposta a uma demanda emergencial, e essa resposta nos levou a entendermos o caminho que nós tínhamos que tomar. Então, nós respondemos primeiro para, então, posteriormente, entendemos que deveríamos planejar essa resposta. Eu digo isso porque, para mim, isso parece fundamental. O trabalho que o pastor Marcelo e a pastora Cris vem desenvolvendo, a princípio, junto a mim e a minha esposa, a pastora Rejane, e outros companheiros, uns continuam, outros não, teve um processo tão natural quanto espiritual, no sentido de realmente ser uma resposta a um chamado. O reconhecimento, ele é algo posterior, sabemos. Mas nós temos que focar naquilo que é inicial. O que define um chamado? Aquilo que você mais tem preocupação, nós nos preocupamos com tantas coisas na vida, né? Mas o nível e o tipo de preocupação que temos com determinadas questões da vida são sinais indiciários da nossa vocação natural e do nosso chamado diante de Deus. Então, a preocupação que o Marcelo e a Cris tiveram com aquela situação e a resposta imediata, emergencial que foi dada, e foi uma resposta inacreditável. Grandes instituições de ajuda humanitária, de ação social, ONGs, inclusive instituições internacionais, viram com bons olhos, com excelentes olhos, as ações que foram resposta àquele momento por parte da nossa pequenina igreja, da nossa pequenina comunidade à época. Então, isso mostra como o chamado do Marcelo e da Cris, eles têm uma identificação com aquilo que define, né, um chamado, que é conhecer, entender, diagnosticar, perceber esse chamado durante o processo da ação. Não é tentar identificar um chamado ou colocar no papel um plano sobre alguma coisa que vamos, talvez, um dia desenvolver ou fazer. Não. Descobrimos fazendo. Marcelo e a Cris, eles encontraram a disposição, o chamado, a vocação deles durante a ação. Isso foi fundamental. Esse livro é com uma coroação da disposição, da vocação e do chamado desse casal maravilhoso. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesse momento é que, tendo esse livro como uma espécie de coroação desse processo,
ele vem também como um sinal de definição de que esse processo é amplo, contínuo, vigoroso, necessário, fundamental. O título A Cruz é para Fora, ele identifica exatamente aquilo que eu acabei de colocar. Essa disposição para o agir, né? Que foi a semeadura, a semente, o elemento germinal do que nós estamos comemorando hoje com o lançamento desse livro, com esse evento, porque foi exatamente esse impulso do corpo de Cristo ser identificado com o corpo social, porque de fato um dos equívocos que podemos incorrer é dissociarmos o corpo de Cristo do corpo social. E quanto mais evitamos esse risco, mais o corpo de Cristo cresce como corpo social. Em contrapartida, dizendo de um modo oposto, quanto mais a cruz é para fora, mais o corpo social converte-se em corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, isso é fundamental. Então, essa vocação, toda a vocação missionária, toda a vocação voltada para a ajuda humanitária, para o socorro, toda essa vocação tem por definição o entendimento de que a cruz é para fora. Nós fizemos eventos com esse tema, nós fizemos treinamentos, nós fizemos ações. Então, esse livro é fundamental para nós entendermos essa disposição, para nós percebermos o quanto nós podemos entender desse chamado, desse processo, dessa vocação e dessa vinculação com o chamado espiritual para as ações humanitárias, para o ministério missionário. A cruz é para fora. Pontuando de um modo bem incisivo, nessa pequena conversa que eu estou tendo o privilégio de ter com vocês, o que isso significa de fato é que nós descobrimos que a cruz é para fora, nós percebemos, sentimos na alma e no espírito, no intelecto e no emocional, que a cruz é para fora, justamente quando nós estamos levando a cruz para fora. Foi no momento que nós estávamos fora que percebemos o quanto isso seria importante como corpo de Cristo associado ao corpo social. A primeira vez que a metáfora de corpo foi associada à sociedade, foi convergido à ideia de corpo social na Idade Média, a figura do rei foi associada à cabeça do corpo. E a figura dos aldeãos, dos agricultores, essas figuras foram associadas aos pés, porque os pés sustentam o corpo. E é interessante que nessa primeira analogia da sociedade como um corpo, como um funcionamento orgânico, a importância da cabeça e dos pés foi colocada de um modo equivalente. Inclusive entendendo que o corpo, por ser sustentado pelos pés, deveria dar valor aos pés, cuidar dos pés, valorizar os pés. E a Bíblia fala, muito antes
dessa metáfora da sociedade como um corpo ser colocada na Idade Média, a Bíblia já coloca a igreja como o corpo de Cristo. E a Bíblia já relata também de um modo poético, fantástico, lírico, sublime, afirmando: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E essa formosura, ligada a esse anúncio, ela está eminentemente associada ao agir, ao ministério, à ação, ao ide, ao sair das paredes para ministrar o Evangelho, não somente através de palavras, mas de atitudes que atingem o coração, a mente, a alma e o espírito daqueles que estão necessitados, demonstrando não que eles estão sendo socorridos por um corpo estranho, por um corpo estrangeiro, por um corpo distinto, mas que eles estão sendo alcançados por um corpo ao qual eles devem pertencer. As palavras convencem de um modo persuasivo, intelectual, emocional, mas desacompanhadas de ações, de atitudes, de posturas, de abraços, de socorro, elas são frágeis e passageiras. Quando as palavras são acompanhadas da ação, porque o Senhor Jesus não disse: fiquem e preguem o Evangelho. Ele disse: vão, hajam e preguem o Evangelho. Quando as palavras são acompanhadas de atitude, o corpo de Cristo se mostra como um corpo de pertencimento. É esse corpo que aparece quando a cruz é levada para fora. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo, da pastora Cris, e agradecer pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu suor, pelas suas lágrimas, porque toda a história bonita, ela é composta não só de sorrisos, sabemos, derramamos muitas lágrimas juntos, mas essas lágrimas nos lavaram, nos curaram, e nós estamos aqui firmes e fortes para que essa cruz permaneça indo a caminho da expansão do corpo de Cristo. Eu agradeço a Deus pela atenção de vocês, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, pelo lançamento desse livro, pelo desdobramento desse ministério e pela vida do pastor Marcelo e da pastora Cris. Amo todos vocês. Deus abençoe. Obrigado.